Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos falar sobre apicultura, criação de abelhas. Hoje é o primeiro episódio. A criação de abelhas é uma atividade lucrativa e pode ser praticada pelo pequeno produtor rural ou agricultor familiar com bons resultados. Mas para isso, além de adotar as técnicas corretas, você, criador, precisa encarar a atividade como um negócio. A apicultura, criação racional de abelhas, apresenta muitas vantagens. A Embrapa cita alguns exemplos. Não exige uma grande propriedade para sua exploração. Não polui nem destrói o meio ambiente. Além do mel, as abelhas oferecem outros produtos. Para obter sucesso na sua atividade, você, apicultor, precisa conhecer vários aspectos da vida desse tipo de abelha. Assim, pode-se tirar melhor proveito da capacidade que ela possui de produzir mel e outros produtos. As abelhas possuem o corpo dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Bom, para falar um pouquinho mais sobre isso, nós estamos hoje no Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet, professor Guilherme Carvalho, falando sobre a criação de abelhas, que hoje ele vai dar dicas importantes para você e explicar os principais cuidados que devem ser tomados. Olá, meu povo, olá, minha gente trabalhadora que faz desse Brasil um país pujante na produção de proteína vegetal, na produção de proteína de origem animal também. Hoje a dica vai ser sobre produção de abelhas, a chamada apicultura. E eu, professor Guilherme Carvalho, Dr. Zoopet, estou aqui à sua disposição e vamos bater um papinho sobre essa interessante cultura, né? Essa interessante criação, né? A abelha é um inseto que é um inseto social, né? Da família, e em especial nós vamos falar da família do gênero Apis, né? Da Apidae, né? Existem milhares de espécies de abelhas, né? E em especial hoje do gênero Apis, e elas são as melhores polinizadores, grandes produtoras de mel, produzem uma geleia real de excelente qualidade, também são responsáveis pela produção da cera, própolis e também de um produtozinho que poucas pessoas conhecem, que é o pólen, que de certa maneira podemos chamar do pão das abelhas, né? É um inseto extremamente trabalhador, muito disciplinado, convive em um sistema extremamente organizado chamado de colmeia. Dentro de uma colmeia há cerca de 60 mil operárias trabalhando, uma rainha fazendo a postura e dezenas de zangões que são responsáveis pela reprodução. Pode até mesmo não ter nenhum zangão em determinadas épocas do ano, né? E assim que se forma uma colmeia. As operárias, elas passam por diferentes fases da vida delas, né? Isso nós vamos ver mais para frente, de acordo com as nossas etapas das nossas dicas, tá certo? Elas fazem essas castas de acordo com essas fases da vida delas, das operárias, de acordo com o andamento do seu crescimento. As castas, né, ou seja, operária, zangão e rainha, essas castas nunca vão mudar, né? Ela cresce, ela nasce operária e vai morrer operária. Nasce rainha e vai morrer a rainha. Nasce zangão e vai morrer zangão. Isso tudo a gente vai explicar ao longo dos nossos encontros, tá? Temos também que explicar um pouco sobre a diferença das abelhas que têm ferrão e as abelhas que não têm ferrão. As abelhas que têm ferrão são as abelhas que foram importadas, né, que vieram para o Brasil, né, que elas não existiam aqui no Brasil, né?
são as abelhas do gênero Apis, né, Apis mellifera, que tem ferrão e possuem o chamado Apis toxina, né? Já as abelhas nativas, as chamadas indígenas, elas são as chamadas sem ferrão. Elas são mais dóceis, elas não possuem o chamado veneno e elas têm uma menor possibilidade de polinização, né? Essas abelhas sem ferrão, elas têm uma menor capacidade de produção de mel. Entretanto, o mel dessas abelhas sem ferrão, elas têm um maior valor agregado, né? Mas não serão objeto do nosso estudo aqui hoje. O nosso objeto de estudo serão as abelhas com ferrão, que fazem parte da família Apinae, né? Dessas abelhas que iremos estudar, nós vamos falar de algumas delas, que, por exemplo, temos a Apis mellifera adansoni, que foi uma das abelhas que foram trazidas da África do Sul. Elas habitavam o sul do deserto do Saara, extremamente agressivas, muito polinizadoras, mas tinham o hábito de enxamear bastante. O que é enxamear? Elas paravam pouco nas suas casas, né? Elas foram introduzidas no Brasil por volta de 1956 para fazer alguns estudos, né? E por uma ocorrência elas conseguiram fugir e a partir daí foram fazendo cruzamentos com as nossas abelhas italianas, né, trazidas pelos europeus. Já as abelhas italianas, que eram as chamadas Apis mellíferas lingústicas, que eram mais mansas, muito mais mansas, né, foram trazidas da Itália e do litoral norte da Iugoslávia. Elas tinham, por características serem mais mansas, mais fácil de manusear, foram introduzidas no Brasil por volta de 1875 a 1890, né? Há outro tipo de abelha que foi também introduzida no Brasil, é a Apis mellifera mellifera, né? As chamadas abelhas do reino. Elas também eram encontradas em qualquer região da Europa, muito mansas também, e durante o manuseio elas ficavam um pouco agitadas, também eram muito fáceis de ser trabalhadas, né? Hoje em dia, nós não encontramos mais, muito difícil de encontrar enxames puros dela, né? Tanto é que hoje, para você se dirigir a uma abelha dessa espécie, nós nos dirigimos como sendo abelhas africanizadas, né? O professor explica sobre os investimentos e os cuidados periódicos que a apicultura exige depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando outras pessoas, tá bom? O veneno da abelha, chamado apitoxina, fica numa bolsa ligada ao ferrão. Depois da ferroada, o ferrão fica preso à vítima e o veneno continua sendo injetado. O ferrão deve ser retirado da vítima o mais rápido possível, raspando o local com uma faca ou canivete. Nunca se deve tirar o ferrão com os dedos, pois nesse caso há o risco de injetar o resto do veneno que ficou no ferrão. As abelhas
Da mesma forma que as formigas e as vespas são consideradas insetos sociais, ou seja, vivem em comunidade e dividem as tarefas para a sobrevivência na colônia. Elas vivem em enxames, que podem estar localizados dentro de ocos de árvores, pendurados em galhos ou em buracos no chão ou ainda em pedras, cupinzeiros e também instalados nos telhados de residências. Na criação comercial de abelhas, o costume é recolher os enxames e alojá-los em caixas apropriadas, chamadas colmeias. Os principais produtos das abelhas são o mel, a cera, a própolis, o pólen apícola e a geleia real, também a apitoxina. Dr. Zopetti agora explica sobre os investimentos e os cuidados periódicos que a apicultura exige. A apicultura, como qualquer outra atividade zootécnica, né, ela necessita de investimentos e cuidados periódicos. Você não pode simplesmente colocar um enxame e abandoná-lo. Você precisa de visitar esse apiário pelo menos de 15 em 15 dias para ver como é que está o andamento das caixas, né? O criador, que no caso se chama o apicultor, ele precisa estar sempre acompanhando cada uma das caixas para ver se não há invasores como formigas, traças e outros invasores, fazer o manejo para ver como é que está sendo feita a postura da rainha, né? Então é necessário que essas visitações sejam feitas de formas periódicas. Qual que é a importância das abelhas para o ser humano? As abelhas, elas são de fundamental importância porque, além dos produtos de excelente qualidade que as abelhas do gênero Apis produzem, como eu já falei, elas também são responsáveis por uma função fundamental para a natureza, que é a polinização. Há estudos que indicam que, por exemplo, em um laranjal ou um cafezal, com a presença de caixas de abelhas, pode-se aumentar em até 25% a produtividade de um laranjal, né? Com a presença dessas caixas de abelha, tá? Em relação à organização social das abelhas, eu já falei rapidamente, essa organização social ela é feita desta forma, né? A presença da rainha, que é bem maior do que a operária, e a presença do zangão, que ele é bem mais gorduchinho do que a operária. Das 3 castas, a operária ela é a menor de todas, né? A rainha, qual que é a função da rainha? A rainha ela é o personagem central da colmeia, ela tem a função de manter a colônia unida. Ela, durante a sua vida reprodutiva e produtiva, ela fica liberando um feromônio que faz com que sinalize para a colmeia de que ela está presente e que ela está fazendo a postura de ovos. Esses ovos podem ser ovos férteis, ou seja, ovos 2Ns, que vai dar origem a uma operária, como podem ser ovos N, né, que não tem a presença do espermatozoide. Esses ovos N vai dar origem ao zangão. Curioso, né, minha gente? O zangão, que é um indivíduo N, é a réplica perfeita da rainha, né? Isso acontece porque na hora de fazer a postura do ovo da operária, ela faz a postura num opérculo de menor tamanho. E nesse momento, a espermateca, que foi fecundada por um zangão durante o voo nupcial, ela é apertada e libera o esperma junto com o óvulo, né, nesse momento. Já que esse tamanho ele é reduzido, né? Já no momento de liberar o óvulo num
opérculo maior, né, não há pressão da espermateca. E aí ela libera um óvulo sem a presença do espermatozoide, o que vai ocasionar a liberação de um óvulo N, tá? E para produzir a rainha, é o mesmo óvulo da operária. Entretanto, é feito um puxado maior desse opérculo, com uma maior quantidade de geleia real, que vai proporcionar o desenvolvimento do aparelho reprodutor desta operária, fazendo assim com que essa operária se transforme, então, numa rainha que tem a capacidade de produzir óvulos, né? Óvulos e reproduzir, né? Ser fecundada e assim produzir óvulos férteis para manutenção da colmeia, tá? Nos próximos episódios, nós vamos falar um pouco mais sobre outros tópicos dos nossos assuntos sobre apicultura. Fique por aí e aguarde mais informações sobre apicultura. Um abraço e até o próximo episódio. E você vai ficar sabendo das etapas que são realizadas dentro da colmeia no próximo episódio, aqui no seu Paracatu Rural. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, no story do seu Instagram, no Telegram, mas manda para todo mundo, tá bom? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui e nós deixamos abraços para você, ouvinte, telespectador, internauta. Você encontra o Paracatu Rural na internet. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast como o Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Castbox, Overcast. Também estamos no Telegram. Então você pesquisa aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Deixamos abraços para você que nos acompanha pelo nosso site, paracaturural.com. Acesse o nosso site e marque o nosso site como sua página inicial no seu navegador. Nós estamos também de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos às 6 horas da manhã na Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Deixamos abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Agradecemos ao nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, do INMET, também Marcelo Líderes, do IBRAF, Lício Pena, da AMIPA e o senhor Benedito Rosa. A equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, e para minha querida esposa Paula, eu mando um beijão. Te amo, Paula. Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.